especialmente comportamentos manifestos ou abertos. Comportamentos manifestos ou abertos são aqueles que são públicos, aqueles que todo mundo vê, aqueles que todo mundo tem acesso. Então, nesse sentido, para a galera da primeira onda, se ela está se sentindo bem ou mal, tanto faz. O que importa é ela mudar. Se ela está se sentindo bem com o que ela faz, mas aquilo que ela faz é, talvez socialmente não muito legal, ela tem que mudar. Se ela se sente mal com o que ela faz, mas aquilo que ela faz é socialmente legal, talvez ela não precise mudar. O foco é o comportamento manifesto. É o comportamento público. Tudo bem? Sim. Terapia de choque, então. Terapia de choque também tinha nessa época. Embora o Skinner ele nunca foi defensor disso, Não. ele arranjou muita briga com isso. Não, terapia de choque. Choque, literalmente choque. Não literal. Não literal. Jogar. De jogar em termos de punição. Não. Não, de Só se vira. te vira. Tudo bem. Embora Também, de gays. favorável desse livro aqui também. Procedimento. Ouvi. Terapia de choque no sentido de vai lá e se vira. Entendeu? Antes do Luciano, alguém tinha falado alguma coisa? Não, só para centralizar, então, em 60 a gente está falando de Skinner, então? Aqui, mais ou menos, deixa eu colocar os nomes dos autores. Ah. Qual que é a lógica da primeira geração, né? Eles faziam, a galera que fazia transições diretas do laboratório para a prática. O que isso significa? Bom, se você tem um ratinho que na barra, lá na caixa, ele aperta a barra, produz água e isso aumenta o comportamento, então se você tem um paciente que não sabe falar, você reforçar ele falar, ele vai falar. É uma transição direta do laboratório para a prática. Agora, se você tem um ratinho que ao apertar a barra produz choque, ele para de apertar a barra, e você tem um paciente que tem, por exemplo, alguns comportamentos chamados, entre aspas, psicóticos, se você dá um choque nele, ele vai parar de ter comportamento psicótico. E sim, as pessoas davam choque. Era uma transição direta do laboratório para a prática. Tudo bem? Essa é a primeira onda. Quem são os autores? Pelo menos uma galera, alguns deles. Não que sejam as pessoas que faziam isso, tá? São os autores no qual a galera se baseava. O Pavlov, o Watson, o Volpe, o Eisen, e depois, quando a gente tem comportamento operante, Skinner. Não é que esses aqui são os caras que faziam isso, eram os autores em que a galera da terapia se baseava para criar os procedimentos deles. São caras, esses daqui são os caras que estavam no laboratório, investigando processos básicos do comportamento, principalmente com espécies não humanas. E aí a galera que fazia as transição direta para a prática, via esses experimentos, criavam procedimentos pautados nesses princípios, nesses procedimentos, e aplicavam. Um procedimento muito famoso da época, que existe até hoje, que a gente usa até hoje, é a dessensibilização sistemática, que é do Volpe. Tudo bem? Lembram da dessensibilização sistemática? Sim. Quem? Todo mundo lembra? Não. O exemplo do cachorro, assim, que estava no Natal. Ele transforma a criança tem medo de cachorro. Aí você não pode colocar o cachorro dentro do ambiente da criança. Então, é aos pouquinhos. Primeiro coloca o cachorro pequeno, faz a criança ter a contar. Mas respeita o tempo dela, você vai precisar sair dele. Depois ela conseguir. Aí depois cachorros maiores, por exemplo. Dependendo de como for o grau, você pode começar com uma figura do cachorro. Cachorro de pelúcia. Depois pega um cachorro pequeno, até chegar no cachorro de verdade. Dessensibilização sistemática é uma intervenção muito utilizada para fobias, pautado nos princípios de condicionamento respondente, que é basicamente você criar condições para extinção respondente. A criança vê a foto do cachorro, ela fica vendo, a iniciação é baixa, tá tudo ok. Próximo, cachorro de pelúcia, ela fica meio receosa,
Depois de um tempo a iniciação vai abaixando, próximo, cachorro pequeno. Voltado totalmente à extinção respondente. Tudo bem? Um outro procedimento também que é muito utilizado até hoje, que vem dessa época, é a modelagem, pautado nos experimentos do Skinner. Ver o filme da barata. Bem, modelagem, lembram? Modelagem basicamente é um procedimento de aproximação sucessiva e reforçamento diferencial. Você quer que a criança aprenda a falar paralelepípedo, você não vai exigir que ela fale um paralelepípedo. Você vai primeiro ensinar que ela fale pá. Depois que ela aprendeu, pá. Depois paralelo. E assim vai até chegar em paralelepípedo. Tudo bem? Aproximações sucessivas e reforçamento diferencial. Sim. Não, eu queria perguntar esse nome. Ah, tá. Modelagem, aproximação sucessiva e reforçamento diferencial. Tudo bem? Mas como a modelagem, ela vai ajudar em um comportamento? Tudo bem? Como a modelagem atua mais em comportamento? Ela modifica o comportamento? É. Por exemplo, você tem uma pessoa em terapia de Aproximação que ela recessiva é um caso, diferencial. tem muita dificuldade de se expressar emocionalmente. Essa é a linha de base, ela não consegue falar muito sobre ela mesma. Em terapia, você pode, por exemplo, que ela fale, sei lá, sobre o dia dela. Você não está exigindo que ela fale sobre as suas angústias mais incríveis. Tipo, como é que foi o seu dia até você chegar aqui? Eu fui pro trabalho, acabou o trabalho, peguei o ônibus, eu peguei um outro ônibus e vim pra cá. Reforça. Legal, que bom que você está aqui, fico feliz que você esteja até aqui, né? Precisa descansar, mas você está aqui, que bom. Depois você fala, tá, como é que foi para você ter chegado até aqui e, sei lá, como você se sentiu vendo que você está aqui? Eu peguei o ônibus até aqui, quando eu cheguei, me senti aliviado por não estar mais longe. Ok. Você vai criando condições para que o repertório de autodescrição aumente até ela chegar a um ponto que ela consegue falar de outras coisas sobre ela. Não de um jeito tão quadradinho. Bem? Isso é modelagem. Todo mundo entendeu? Sim? Sim. Bom, esses dois procedimentos, eles são pautados nos princípios que esses caras investigaram no laboratório. São dois procedimentos que a gente utiliza até hoje, porque são procedimentos bem éticos na sua condução, mas teve um monte de outros procedimentos naquela época que hoje a gente consideraria assim uma coisa no mínimo contestável. Bem que eu não vou entrar em detalhes. Mas, esta primeira onda ou primeira geração das terapias comportamentais foi um grande sucesso naquele início. Por quê? Porque estávamos investigando procedimentos na prática que tinham base em dados científicos, no sentido de que veio de laboratórios, e que eles eram realmente efetivos na mudança do comportamento. As pessoas de fato mudavam. As coisas que elas estavam fazendo eram coisas que elas não conseguiam fazer antes sem a ajuda do terapeuta. Elas estavam mudando suas vidas, elas estavam saindo de algumas condições de sofrimento e entrando em outras condições mais interessantes. Bem, mas o foco era totalmente mudança comportamental, especialmente comportamentos manifestos. Por quê? Porque a teoria não dava conta de eventos privados? Não. Skinner já estava desde os anos 40 falando de eventos privados. Skinner já nos anos 50, quando está falando de operantes, também já incluía privados juntos. Porém, na prática, tudo que o clínico conseguia fazer era ver se a pessoa mudava ou não. O clínico não tem acesso aos eventos privados. Então, por uma decisão prática, o movimento naquele momento foca em comportamentos manifestos. Bem? Não, é só a questão da modelagem, da sensibilização. Eu queria saber, tipo, se, de certa forma, eles parecem ser muito similares. Não sei se, tipo, se um envolve o outro, porque, tipo, por exemplo, acostumar a garota a falar os seus sentimentos e tal, mas isso, tipo, uma forma de processo de sensibilização para ela não, sabe, tipo, ficar, sentir angustiado por não falar, alguma coisa assim. A similaridade dos dois é a aproximação sucessiva. Mas o procedimento, você está mexendo em coisas diferentes. Na dessensibilização sistemática, você está mexendo no estímulo iniciador. Na aproximação sucessiva, você está alterando a resposta. A resposta que muda. O reforçador é o mesmo. Mas é a resposta que muda. Entendi. Tá? Mas a aproximação sucessiva talvez seja assim a coisa que é comum aos dois. Em termos de aplicação, é diferente mesmo. Eu não entendi muito bem porque, tipo, isso seria modelagem.
você perguntar pra pessoa como que foi o dia dela, e aí, porque até onde, tipo, que eu tenho na minha cabeça de modelagem é você, sei lá, fazer um comportamento e, tipo, a criança responder esse comportamento igual. Como é que isso Isso seria? é modelação. Ah, tá. Obrigada. Pessoal, tem uma diferença de modelagem para modelação. Modelagem é isso que eu expliquei. Modelação é seguir o modelo. Faz assim, né? Que faz assim. Faz assim, faz assim. Modelação. Oi? Imitação. É um outro nome para modelação. Imitação. Uma pergunta aqui, né? Já foi? Também que os nomes Então eu confundem modelagem preciso e modelação. voltar pra ver o que é modelagem. Ele falou que ele não gosta desse livro. O que tá falando? Você falou que tem uns conceitos errados, mas que pode ver. Você não precisa expressar sentimentos, mas se você público, por exemplo, a expressão é outra. Não sei se é modelação, eu teria que expor ela aos poucos ao que você ia falar. Depende da decisão do cliente. Pensando como caso aqui, tá? E Ela ele falou sabe que, tipo falar assim, em eles não público. articulam muito bem a Ela sabe ideia. se expressar emocionalmente, mas tem medo de falar em público. Então não é a resposta que eu tenho que alterar. É tipo um É o estímulo dicionário. iniciador, de sensibilização sistemática. Ela não sabe se expressar emocionalmente, então tipo, não é nem a questão do público, ela realmente não sabe. Então é a resposta que eu tenho que desenvolver. É a modelagem. Entendeu? A Depende da resposta eu tenho que desenvolver. Ah, entendi. estímulo iniciador, qualquer estímulo gera reflexo. Mas aí tudo você escolheu é o público. Porque o público faz com que a pessoa fique mal. Né? Qualquer estímulo que inicie reflexo é estímulo iniciador. Bem? Pessoal, até aqui mais alguma pergunta? Sim. Desculpa, fiquei meio perdida na modelagem. Assim. Mudar a resposta a partir do mesmo estímulo amarelo. Eu fiquei perdida. Você tem que ter muita base, né? Pra ver. Só rapidinho, aliás. Pessoal, vocês vão precisar É que é muito pra entender técnico o melhor, rever comportamento. conceitos de comportamento respondente e operante. Sim. Quando a gente fala de respondente, estímulo-resposta, lembra? Se você Uhum. não sabe. E aí o estímulo inicia, resposta reflexa. Tudo bem? Vamos pegar o exemplo do cachorrinho. A criança se sente com medo quando ela vê cachorro. Cachorro é o estímulo iniciador que inicia respostas reflexas de medo. O que é dessensibilização sistemática? A gente tem que fazer com que ela não tenha mais medo do cachorro. Eu não vou jogar um cachorro na frente dela, ela vai morrer. Tudo bem? Então o que eu faço? Uma foto do cachorro. A foto do cachorro inicia medo na criança, mas em menor intensidade. Ela está aguentando a foto, eu mudo, saio da foto, vou para um cachorrinho de pelúcia. Aí a criança fica meio mal com o cachorro, mas ainda ok. Depois que ela está tudo ok, eu tiro o ursinho o cachorro de pelúcia e eu vou para uma outra coisa. E vou subindo, subindo, subindo até ela ver o cachorro e não ter medo. O foco é mudar o estímulo iniciador. Até que esse estímulo não inicie mais o medo. Todo mundo entendeu? Ok? O foco, a mudança então do procedimento está aqui. Agora, quando a gente falar de modelagem, é operante. É a resposta produzindo o reforçador. Aí, diante de um estímulo antecedente. É o operante. A pessoa não sabe se expressar. Então essa resposta nem sequer ocorre e nem produz reforço, porque ela não sabe. Mas eu não vou exigir que ela do nada aprenda a falar sobre suas angústias, porque ela não sabe. Então eu tenho que começar a partir do que ela sabe. O que ela sabe fazer? Falar que saiu de casa, pegou um ônibus e foi para o trabalho. É isso que ela sabe. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então ela fala sobre isso, produz reforço. Essa resposta aumenta. Depois eu exijo um pouco mais. Ok, você estava lá no trabalho, pegou o ônibus, foi para casa. E quando você estava no ônibus, no que você estava pensando? Aí ela, tipo, no início, não sei, não notei. Ok, tenta pensar, tenta notar um pouco melhor e me conta na semana que vem. Aí na sessão seguinte ela fala, então eu estava no ônibus, eu estava pensando sobre as contas que eu tenho que pagar. Legal, interessante que você está notando mais os seus pensamentos. Você está exigindo uma resposta nova. Aí depois de um tempo, você exige uma outra resposta. E quando você estava pensando sobre as contas, como você se sentia? Eu não sei, eu não estava percebendo muito isso. Ok, vamos pensar agora, enquanto você está pensando sobre suas contas, como você se sente? Me sinto preocupada. Poxa, que
coisa, aumentando a resposta. Não entendeu? O foco na modelagem é mudar a resposta. Você está criando condições para que a resposta operante mude. Mas o antecedente às vezes é o mesmo, às vezes pode mudar também, dependendo do procedimento. O reforçador também é o mesmo. O foco é a resposta. Isso que difere a modelagem da dessensibilização. Então a dessensibilização ela vai mudar o estímulo iniciador e a modelagem é a resposta operante. Isso. Tá bom. A dessensibilização é um procedimento pautado em condicionamento respondente. A modelagem é pautada em condicionamento operante. Show. Antes daqui, aliás, a gente tinha uma pergunta. Não, só não é uma pergunta que eu tinha visto e aí eu tinha visto esse negócio de modelagem de simples, aí eu confundi. Ah, pode falar. Não, é porque você pega tipo, o comportamento que você faz. Esse é o comportamento ideal. Então, todas as respostas que mais se aproximam do comportamento, você vai reforçando. E conforme vai melhorando as respostas e se aproximando da resposta final que você quer, você vai eliminando aquelas respostas e reforçando só as que mais se aproximam até chegar. Você vai modelando até chegar. É como se fosse uma escadinha até chegar no alvo. Isso. Coloca em extinção as anteriores e reforça as novas. Chegar mais próximo do alvo. Isso. Pessoal, tranquilo? Quem até aqui? Reforço Primeira diferencial. geração ficou claro para todo mundo. Tudo certo? Muito bem. Bom, como eu disse, foi o momento inicial da terapia comportamental. Teve muito sucesso. Foram criadas técnicas de intervenção terapêutica validadas empiricamente, porque era uma transição direta do laboratório para a prática. Mas isso também gerou muitos problemas, não só os problemas éticos. Tudo bem? Gerou muitos problemas que a gente vai discutir ao longo do tempo. Por exemplo, uma pessoa pode, sei lá, não comer certos tipos de alimentos que são ricos em vitaminas e que é importante para ela. Ela não consegue comer aquilo ali, ela fica, sei lá, com repulsa, ela não consegue. Criamos então uma intervenção pautada em modelagem, por exemplo. Ela vai se aproximando do alimento, vai se interagindo, vai até ela conseguir comer. E ela passa a comer aquele alimento. Ok, a questão que fica pra gente é, mas por que ela não conseguia comer aquele alimento? Primeiro ponto, a gente pode pensar, é uma questão sensorial? Se é uma questão sensorial, essa intervenção foi uma violência para ela. Ela passa a fazer uma coisa no qual realmente está agredindo o corpo dela. Não é uma questão sensorial, é por outros motivos. Por exemplo, sei lá, dado uma história de contingências aversivas na família dela, por algum motivo, por alguma ponte que a gente não identificou muito bem, a recusa a alimentos foi uma forma dela se manter afetivamente segura. E aí você quebra essa segurança dela. Isso vai gerar outro problema. Deu para entender a ideia? É aquilo que em psicanálise se chama de deslocamento, por exemplo. Deslocamento de sintoma. Você resolve esse, mas vai para o outro, porque o conflito em si não foi resolvido. É a mesma coisa, você resolveu esse problema. Mas as contingências aversivas que levaram aquele problema não são as mesmas. Então vai gerar outro problema. Todo mundo entendeu? Sim. Mas isso era uma coisa que essa galera não estava nem aí. Missão dada, missão cumprida. O que importa é que a pessoa está comendo. É claro que isso vai resultar em vários problemas. Isso vai Tem resultar em muito vários terapeuta aqui. manifestos por parte também da comunidade da psicologia, no sentido de será que esse é o futuro da psicologia? Como a gente sabe, não foi muito bem por aí. Ricardo? Mas eles não se importavam, então eles só se importavam com mudar aquela contingência, não tipo compreender a função daquele comportamento que ele está falando. Exato. Mudou, não era nem mudar a contingência, quer dizer, de certa forma sim, mas era mudar a resposta mesmo. Se aquela resposta não é muito boa, o foco é mudar aquela resposta. E a pessoa continua sofrendo com, sei lá, se ela está fazendo aquilo por uma esquiva específica, ela troca para outra que é mais aceitável e continua trabalhando. E é um esquema de pirâmide, né? Porque você troca de esquiva, gera emprego para o terapeuta que continua tendo que resolver, né? Os autores dessa época eles não tinham ressalvas quanto à aplicação desses métodos e tipo as consequências. Você acabou de falar que, por exemplo, eles não resolveram um problema raiz, só resolveram um ponto. Alguns autores sim.
Pensando nos próprios comportamentos. O Skinner é um dos caras que, tipo, terapia aversiva é uma coisa. Ele não é terapeuta, mas ele sempre propôs. Tipo, não entendeu a função do comportamento. Ele Você é um dos mudou o caras que depende comportamento. de uma A análise resposta. funcional clara da história da pessoa para poder E é identificar. aquilo que eles falam. Qualquer punição vai gerar algum outro comportamento, porque o comportamento não foi extinguido, ele foi Ele é um cara que, punido. tipo, bate muito nessa tecla. Você bater numa criança, ela não vai entender por que ele Mas quando surgiu isso nos anos 80, essa onda já tinha até acabado. A gente já vai acabar. É verdade. É verdade. Sim. É. E aí, tipo, qual que é a função desse comportamento dele? Por que ele tá mordendo? Mas existe uma analista do comportamento hoje que defende a terapia aversiva? Cara, eu tenho uma pergunta. Eu cheguei, eu não li, mas eu lembro de ter visto um artigo que era punição, não era punição ética, era punição. Bom, mas era de análise do comportamento, isso que eu achei estranho. Tem de tudo na vida, né? Tem de tudo na vida. Teve uma polêmica na ABAI, do ano retrasado. A ABAI é a Congresso Internacional de Análise do Comportamento. Teve uma equipe que apresentou uma defesa da utilização de controle aversivo em casos extremos, casos com pacientes autistas nível 3 muito extremos. Quando tem repertório muito extremo. E aí eles defenderam a utilização de controle aversivo, inclusive de choques leves. Nossa. Foi uma polêmica, assim, a galera caiu Foda, matando. Mas tem de tudo. A vida tem de tudo, qualquer área. Vou pra frente até pra gente poder ir pro próximo aqui e voltar pro caso clínico. Não, acho que é assim, tem até um exemplo de uma psicóloga que ela fala que ela tem um curso de aquele carro que você pode segurar a criança e tudo mais. E aí o processo dela era um menino que tinha autismo e tava uma situação aversiva pra ele, que era tomar banho. Então eu tava meses sem tomar banho. E aí ela fala que ela teve que no começo sentar na porta com ele ficar chorando e ela segurando até ir diminuindo, porque era o único motivo. Então, querendo ou não, se torna aversivo, mas foi algo que foi necessário. Então, ela ficou com ele, quando ele se acalmou, aí ela, agora você pode ir assistir, por exemplo. Mas, tipo, foi o começo de tudo, ela teve que ser desse jeito, assim, tipo, perto do ambiente, não estava dentro, mas só na porta. E aí, aos poucos. Mas aí não Se for indo de uma forma de contenção. sofrimento, porque assim, mudanças de qualquer forma sempre vai gerar uma questão aversiva. A gente vai discutir isso ao longo da semana. O problema não é isso, o problema é manter práticas de fato aversivas no diário. Sim. O Sidman ele fala uma coisa. Toda vez que alguém argumenta pelo uso do controle aversivo como uma técnica de intervenção terapêutica, o Sidman fala isso. Eu me questiono se realmente essa pessoa já procurou outras alternativas ou se ela está indo pelo caminho mais fácil. Que é o caso do psicólogo. É que aí é uma contenção, mais né? fácil. Não é, tipo, necessário. É uma contenção. Você tá contendo, você não tá necessariamente, tipo, A entrando. contenção não necessariamente precisa ser controle aversivo. Então, mas aí a seria um exposição à controle água aversivo? direto, assim, pode ser. Ah, sim, entendi. Sim, entendi. A questão é por que a água é aversiva? Será que as pessoas não foram tratadas? Sim. Mas aí é bem complicado, assim, tem uma natação de casa aqui. Ricardo, e a gente vai pra Não, eu queria levantar um tópico até, porque, Você sabe se eu não me engano, que assim, até, tipo acho que assim, acaba rolando um eu processo adoro aula. terapêutico, Mas teve uma reunião esses dias lá na minha clínica. E eles estavam falando que eles não gostam dela. Porque, tipo assim, ela pega, ela fala muito sobre sair do autismo e vou lá tal. e falo, sei lá, de maçã, E aí eu por fiquei, exemplo. tipo, Falando de na minha maçã e entrevista eu tal, falei que eu aí sou você fala, formada maçã, por... né? Aí você vai lá e troca de assunto, assim. E eu falo, pô, por que esse cara não quer falar de maçã? Preciso entender, preciso investigar. E aí acontece que falar da maçã, por ser algo, vai ser agressivo, vai te causar algo, você vai se sentir mal. Eu, inclusive, faço terapia FAC, tem umas sessões que são tensas, assim mesmo. Assim, tipo, e é impressionante assim, o quanto a gente tem ferramenta para se esquivar. Eu tô falando assim sobre o tema e eu tô conversando e eu tipo esqueço, assim, some. Eu tava falando, tipo, nossa, não tenho mais palavra para pensar em relação a isso. E, tipo, na minha terapeuta, faz sentido, né? Parece que você tá recorrendo a todas as esquivas que você pode aí, tipo, até esquecer do que você tá falando é uma esquiva que você pode fazer. Mas é algo que você tem que
liberar, assim. Sim. Você vai vir uma vida inteira em condição, assim. O exemplo do Ricardo é muito bom. É, você vai porque fazendo isso é diferente modelagem, né? o paciente entrar em contato com o conteúdo que é aversivo para ele, do terapeuta forçar algo para ele entrar em contato. Essa é a diferença, entendeu? O terapeuta ele vai criando contingências e condições para que a pessoa entre de fato em contato com conteúdos, emoções, afetos que são difíceis para ela. Mas o terapeuta não, teoricamente, não vai chegar e falar, ou você fala, ou acaba você Ou sai da minha sala. Ou sai da minha frente. É diferente. Ah, ele quer continuar, Você, né? a diferença de o terapeuta ser aversivo ou ele entrar em contato com o Pode falar. Senão, não sei se você pode continuar, depois a gente fala. Então vou pra frente. Tá bom. Pessoal, muito bem, então vamos lá. Primeira geração, ok. Mas como eu tinha dito, isso daqui não necessariamente foi todo mundo na psicologia aderiu e tá tudo bem, tá tudo certo. Gerou questões, gerou problemas. Bem, dentro da própria análise do comportamento gerou alguns rachas. A gente vai estudar mais pra frente um autor chamado Holland, que ele olha para isso daqui e vê problemas, inclusive em nível social e econômico. Bem? Mas o fato é que as práticas elas eram empiricamente sustentadas, elas tinham valor empírico, elas funcionavam. E aí fica aquela coisa ambígua. É um problema, mas é empírico. E aí com base nisso a gente vai indo para a segunda geração. Vamos voltar ao caso clínico. Se vocês reolharem aí de novo, derem uma olhada de novo nas anotações de vocês, nos sinais, etc., vocês encontraram vários conteúdos aí, tudo bem? Alguns conteúdos como, por exemplo, dores que ela está expressando, dores emocionais mesmo, certo? Algumas coisas em nível simbólico que vocês colocaram. O castelo pode simbolizar a segurança, o ventre pode simbolizar a força criativa, mas também o vazio, coisas assim do tipo. Esses sinais que vocês identificaram não entram aqui. Mas o fato deles não entrarem significa que eles não existem? Não. E aí é um pouco. Os fenômenos clínicos estavam presentes, eles existiam, as pessoas se queixavam dessas coisas todas, mas os terapeutas comportamentais não davam muita bola para isso. Nessa época, aqui nos anos 60, vamos lá, dos anos 60 até mais ou menos os anos 80, o que está acontecendo? Uma coisa importante que eu preciso falar. Sempre contexto Estados Unidos da América. Tudo bem? Tem sempre esse contexto. Na Europa é outra coisa, no Brasil era outra coisa também. Olhando para os Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de psicologia nessa época? Nós temos uma galera que nas décadas anteriores tinham se identificado como terapeutas psicodinâmicos. Tudo bem? Tinham ido para a Europa, fizeram um curso de psicanálise, etc. Voltaram para os Estados Unidos, se identificavam como psicodinâmicos. Mas, considerando a efetividade das técnicas comportamentais, muitos desses terapeutas psicodinâmicos no contexto dos Estados Unidos começaram a questionar a sua própria formação. Do tipo, parece que essa teoria não está dando conta de explicar a efetividade dessas técnicas. Mas esses mesmos terapeutas com tradição psicodinâmica não abraçaram a teoria comportamental por trás da técnica. Uma coisa do tipo, a técnica é interessante, mas essa teoria não é muito legal, não gosto muito dela. Vamos abraçar as técnicas, mas não vamos abraçar a teoria por trás das técnicas. Tudo bem? Nós temos aí uma galera com uma tradição psicodinâmica adotando técnicas comportamentais. E ao mesmo tempo, na área experimental, na área de laboratório, tem outros autores na psicologia que divergem também do Skinner, que vão no laboratório investigar alguns processos que eles chamam de processos cognitivos. Tudo bem? Esses autores que estão investigando os chamados processos cognitivos, você está falando da denúncia mais passada. entendem Aqui no quarto. que são E esses patologia, processos que patologia. causam comportamento.
estão por A trás do mundo de crítica é que emoções, quando eu ouvi essa primeira afetos. onda, ela era muito defensora Tudo do bem? disso, assim. Lembrando que aqui nós estamos falando de regular o determinismo comportamento radical, socialmente causalidade é aceito, independente causalidade das é sempre emoções. externa. Aí essa galera Na que primeira vai para os Estados geração, Unidos e traz a entende-se possibilidade que toda e qualquer causa do presente, comportamento outros é sempre aspectos externa. comportamentais. Mas Aqui, o porquê a eu não galera posso. não está mais concordando com a causalidade externa. Estão entendendo que processos cognitivos é que são de fato a causa de comportamentos, ações, pensamentos, emoções, etc. Nesse sentido, entendem que o indivíduo interpreta o mundo e age de acordo com essas interpretações. Se os processos cognitivos, essas interpretações, etc., são de fato a causa, então, para essa galera aqui, a terapia tem que se focar em mudar essas interpretações e não as contingências do mundo. Todo mundo entende até aqui? Consegue entender que terapia é essa? Consegue já dar um nome? Muito bem. Nós temos aqui, então, a terapia É mudar as interpretações. cognitiva. Tipo assim, você vai mudar a forma como a pessoa vê o Comportamento. mundo e não o mundo. Entendi. Não o ambiente. Tá, obrigada. E por isso cognitivo. A tal da TCC. Tudo bem? O foco, então, desses terapeutas na TCC não é observar o mundo em si, tipo, as contingências do mundo. Não é que o mundo não importa para eles, não é isso. Mas é que a noção de causalidade deles é diferente. Para eles, o sofrimento ou a ação, qualquer coisa que a gente faz, é resultado de como as pessoas interpretam o mundo ao seu redor. De como elas estruturam e percebem o mundo ao seu redor. Portanto, a terapia precisa identificar essas estruturas cognitivas, essas formas de interpretar o mundo e ajudar o indivíduo a reorganizar essa interpretação. A tal das crenças limitantes. Alterar as crenças do indivíduo sobre o seu mundo e a partir do momento que foca nessa alteração, ele consegue viver, conviver melhor, etc. E também regular melhor as suas emoções, afetos, etc. No caso clínico que vocês estão aí ficticiamente trabalhando hoje, a segunda onda faria o terapeuta da segunda onda seguiria mais ou menos um caminho que seria identificar os sinais que vocês identificaram, mas ajudar a paciente a rever o próprio mundo ou a própria vida de um jeito que ela consiga interpretar melhor as coisas. Então, tipo, se ela se sente isolada, se ela se sente insegura, tentar entender como ela interpretou o mundo de uma forma tão ameaçadora e ajudá-la a interpretar o mundo de uma outra forma menos ameaçadora, que ajude ela a se expor às coisas. Então veja, o foco nesse caso não é então criar contingências mais seguras, mas sim mudar a forma dela ver o mundo dela. Tudo bem? Você queria saber, se eu traduzisse isso por comportamental, eu poderia dizer que era um comportamento simbólico da pessoa? Sim, Em relação e ao também mundo? comportamento governado por regras. Qual a diferença nesse sentido? A diferença é que para nós, o comportamento governado por regras não veio do nada. Ele também é fruto por si só de uma contingência que ensinou a pessoa a ver aquelas coisas. Se a contingência é a mesma, você pode mudar a regra, mas ela vai continuar sofrendo do mesmo jeito. A gente vai falar isso melhor ao longo das aulas. No caso, a TCC é o behaviorismo metodológico. Não, o behaviorismo metodológico é o outro. TCC não é nem análise do comportamento. TCC é outra abordagem da psicologia. TCC, ela não compartilha dos nossos comportamental, por isso que parece. É que vem do comportamental. É outra abordagem, é outra forma de compreender o comportamento. Por que ela entra aqui se é uma outra forma? Porque os caras que organizaram a história da terapia desse jeito enfiou ela aqui na segunda onda. No caso foi o Reis e o Strauss, se não me engano. Mas é uma outra abordagem. A TCC não é análise do comportamento. A gente devia ter mais TCC aqui na grade, a gente não. Tudo bem? Até aqui, pessoal. Dúvidas? Não. Certo? Quais autores nós temos aqui? Tem o Beck, tem o Goldman,
Eu quero fazer o TCC da Landeira. A cognitiva. Tem um que me fugiu o nome agora. Olha lá. Vai acabar rapidinho. Se eu me lembrar, eu coloco. Tudo bem? Tem criança comemorando aqui, viu? Que tá falando de TCC. Criança comemorando. Deixa eu só ver a hora aqui. Só falou hoje. Tem uma hora ainda. 3 para as 11. Pessoal, eu costumo parar umas 11, 10 no máximo para fazer a De chamada. não tem TCC aqui na grade, deveria ter. Como nós Tem a estamos sem Lact, sistema, né? Mas vou pedir para vocês já rodarem a folha é a de liga chamada. de TCC de Para matemática. começar aqui, tá bom? Vou continuando. E aí, quem respondeu a chamada e precisar sair mais cedo do trabalho, etc., não tem problema, pode sair. É verdade. Pode ser 2 coisas. Começa a outra aí, tá bom? E aí, quando encontrarem as duas, Tem que pegar uma folha e fazer. tem uma aqui, a outra tá indo ali. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Continuando. Pessoal, Assim, eu ouvi falar que, tipo, no TCC, eles utilizam algumas ferramentas do comportamental por isso que está implantado. Nessa época, pessoal, nessa época, aqui nos anos 60, 70, quando a TCC surgiu, ela surge justamente pelo fato de a galera querer utilizar as ferramentas empiricamente sustentadas da análise do comportamento, mas não queriam abandonar o referencial psicodinâmico. Não que a TCC seja psicanálise, não é isso. Mas a ideia de focar que a causalidade é interna e não externa, de que existem processos internos, emocionais e afetivos que causam sofrimento, isso foi tudo adotado pela galera da TCC, só que reformulado a partir de uma outra explicação. Tudo bem? Mas a causalidade, a filosofia do behaviorismo ficou de lado. Mas as técnicas são compartilhadas. Inclusive, até hoje, muita coisa que o terapeuta comportamental usa, um TCC usa, em termos de técnica. Em termos de explicação do comportamento, de interpretação dos dados, é totalmente diferente. Muito diferente. Muito diferente. Tudo bem? Mas algumas técnicas utilizam, por exemplo, Porque é comportamental um também. cara da Tipo, ela vai analisar o ambiente também, mas ela vai partir do cognitivo também. Porque da forma que o ser humano não dá, mas ela tem o comportamental. Então ela tem as técnicas comportamentais. Bom, uma outra coisa aqui que eu ia falar que me fugiu. Ah, lembrei. Com a segunda onda, com a segunda geração, nós temos aqui um modelo terapêutico que lida com a mudança de comportamentos manifestos, porém, também abarca coisas mais amplas no processo clínico. Nós estamos falando de terapeutas que vão falar de emoções, de afetos, de sentimentos, de depressão, de pensamento, de julgamento, que vão olhar para o interno, digamos assim, coisa que a galera da primeira geração não estava fazendo. Estamos então entrando aqui na segunda geração em um movimento que busca olhar de uma forma mais completa do processo terapêutico. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Qual que é o problema? O maior problema da TCC? O problema da TCC é isso aqui, ó. Sim. Um dos maiores problemas, que na verdade faz com que todo o resto vire um problema. Antes do comportamento da TCC é complicado. Por que isso aqui é um problema? Tô tentando Porque ser quando a neutro. gente olha para a análise do comportamento, as explicações sobre os processos do comportamento humano são sustentadas a partir de processos científicos investigados em laboratório e também fora do laboratório. Você tem um monte de delineamentos experimentais e científicos para explicar isso. Esta formulação da TCC não é sustentada empiricamente. Ela é uma observação clínica e é um modelo criado a partir de observações clínicas e não criado a partir de processos de investigação. Todo mundo entendeu a ideia? É do tipo, quase igual como o Freud foi fazendo com a psicanálise, mas eu acho, me perdoem de novo, eu acho que o Freud foi mais honesto na psicanálise.
Porque o Freud foi muito experimental. Não sei quando vocês conhecem a história da psicanálise, mas ele não acordou numa bela manhã e formulou todo o aparelho psíquico. Foi muito experimental. Ele fez investigações, observações sistemáticas. Que era restrito, né? Tudo bem? Na TCC, você tem uma série de observações e cria um modelo a partir dessas observações sem investigações experimentais. As investigações experimentais da TCC são das intervenções terapêuticas e não dos processos básicos do comportamento. Pode parecer meio confuso agora, depois a gente esclarece tudo. A interpretação ela tem mais chance de ser equivocada no TCC ou não necessariamente. Como assim? A interpretação que o terapeuta vai ter sobre a interpretação do indivíduo sobre o ambiente dele. Entendeu o que eu quis dizer? Mais ou menos. Tipo, o terapeuta, ele quer mudar a forma que o indivíduo interpreta o mundo. Certo. Interpretando a forma do indivíduo interpretar o mundo, né? Então, por isso, Fenomenologia aqui, meu. pode ser equivocado, né? Entendi. É a interpretação da interpretação. Isso. Pode. Mas aí eu diria que nem nenhum problema da TCC. Acho que é um risco que todo terapeuta independente da verdade. Porque a gente está se pautando no relato verbal do cara. O cara pode já ter processar enviesado. Aí não é uma peculiaridade da TCC. Coisa que... Dependendo, tipo assim, você vai mudar a forma que o indivíduo está interpretando o mundo. Mas não pode, às vezes, soar meio manipulador dessa forma. Eu tenho uma interpretação, então logo vou mudar a interpretação dele para que o comportamento seja melhor, mas é minha interpretação de qualquer forma. Pode sim. E aí, nesse ponto, eu diria também, de novo, que não é uma peculiaridade da TCC. O terapeuta analista do comportamento pode fazer isso também. Eu posso julgar e dizer, tipo, o cara tá fazendo X. Eu também. Mas seria melhor se ele fizesse isso. Mas eu acho que eu vou para analítico. Entendeu? E aí eu queria uma série de intervenções e o cara passa a fazer isso. É que Eu mais, acho melhor. tipo, Não, faz porque sentido uma com algumas análise questões. Analítico. O Jung, eu achava que eu sei que Vou dar um exemplo. Eu acho que eu vou ser junguiana. Tem um caso que eu estava discutindo ontem em supervisão de um menino que ele estava com uns problemas de alimentação. Assim. Então, ele pegou um ranço de gordura, ele estava tentando faz sentido. nem como ele está comendo. Não está comendo. E aí a gente pensando em como criar intervenções e tal, aí no meio da supervisão uma das meninas falou, mas acho que a primeira coisa que precisa sacar é um problema para ele? De fato é um problema para ele ou a gente acha que é um problema? Porque, tipo, se não for um problema para ele, não importa o que a gente faça, ele não vai aderir à intervenção. Se ele também considera que é um problema, é diferente, mas se ele não considera que é um problema, a gente está só achando que é um problema que nós achamos que é, não porque ele acha. Mas parece tão absurdo, de imediato a gente já imagina, não, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Mudar por quê? E se mudar, o que vai acontecer no lugar? Qual é a função do seu comportamento? Mas se é necessário. Aí é um outro ponto. Por exemplo, casos de violência. É muito comum as pessoas chegarem em terapia com uma história de violência ou estarem vivendo violência e elas não reconhecerem essa violência. As pessoas estão num relacionamento violento e ela fala, não é assim mesmo, não é desse jeito. E isso é diferente, a pessoa tem isso. Aí é uma obrigação ética do terapeuta chegar e falar, olha, vamos conversar um pouquinho. Está acontecendo aqui, se chama violência. Quando a pessoa faz assim, você se sente desse jeito, isso é uma violência. É diferente do que a pessoa está em risco. Tem situações assim mais extremas que o terapeuta tem que ser mais direto. Fora dessas situações extremas, a gente tem que dar um passo atrás e pensar, pera, calma, está um problema para quem? Pega para mim. Ele perguntaria por que ela não quer ser alfabetizada. Do tipo, tem contingências suficientes para que ela seja? Ou tem contingências reforçadoras para isso? Ou às vezes você recusar essa alfabetizar significa alguma coisa assim, né? Quando ela, tipo, joga os livros no chão, não quer saber de nada, etc. É o momento que as pessoas interagem com ela. Quando ela está simplesmente vivendo, ninguém quer saber dela. O que significa alfabetizar? Então, muitas vezes ela é aversiva. Então, outro exemplo. Criança autista, que eu dei supervisão semana passada, eu acho.
casa, criança com uns 4 anos, 4, 5 anos mais ou menos, ela tem, o repertório de habilidades sociais dela é muito baixo, ela já é vocal. Ela não é auto e heteroadesiva, mas ela é meio agressiva, assim, sabe? E o que os pais querem é que ela aprenda a ler. E aí fica do tipo, por quê? Ela tem que aprender a ler aos 4 anos de idade. É muito bonitinho você ter uma criança de 4 anos de idade lendo Dostoiévski. Mas ao mesmo tempo que ela está lendo Dostoiévski, ela não fala com ninguém. Não é que ela não sabe falar, é porque ela não tem as habilidades necessárias para interagir. Ela não consegue interagir. Ela vai em sofrimento porque as pessoas não entendem ela, ela fica puta com as pessoas e as pessoas não gostam dela. Então, sim. Por que esse comportamento? Sim. Tinha uma pergunta aqui. Processos básicos do comportamento. Por exemplo, o processo básico do comportamento é reforço. Eu posso dizer que o comportamento humano ele ocorre pelas contingências de reforço, não porque é uma interpretação minha, não porque alguém acordou numa bela manhã e disse isso, mas porque em laboratório tem demonstrações desse processo básico de aprendizagem do comportamento humano. Tudo bem? Isso. Essa concepção de que o comportamento é causado pela interpretação não é pautável em investigações que são um processo básico. As pessoas fazem o que fazem porque elas interpretam desse jeito. Por quê? Sei lá, não acho que é um pouco por aí. Mas eu não sou TCC, eu tenho certeza que o cara da TCC pode. É que ele fala. Sim, ele deve experimentação. Eu sempre vejo que a TCC fala, tipo, é antibaseado, fala. Sim, é que a crítica. Então, tipo, não é? Por exemplo. Provar ali, tipo, olha, tá acontecendo rápido, depois a pessoa. Porque, tipo assim, é diferente Tipo, eu você digo que, pegar tipo, uma visão minha é isso, sabe? intervenções, por exemplo, uma pesquisa, sei lá, de pessoas sendo A questão é que é um percentual de experimentação muito pequeno, tipo, que ele pegou em poucas pessoas que batem dentro de um sistema, tipo, lá de Viena, Seattle, foi um grupo muito restrito para provar uma teoria que poderia ser aplicada a todos, entendeu? Tipo assim, por exemplo, depois que você 2 anos de terapia, você vai melhorar. Independente de qualquer coisa. Então, às vezes a pessoa não melhora necessariamente porque ela está fazendo terapia, mas pelo tempo em que isso foi abstraindo, sabe? Tipo, as críticas são essas, mas mais ou menos isso. Mas assim, eu acho que são interpretações diferentes. Eu acho se alguém que falar, tipo, quando você faz isso, por que isso mexe? Isso mexe porque tem tais contingências que estão alterando esse comportamento e isso pode gerar eu gosto muito de psicanálise, eu só acho que ela é tipo, meio restrita em relação a algumas coisas. Por isso que eu gosto mais Para quando você fala em causas externas, você tem uma comprovação prática, em laboratório, experimental, digamos assim, né? Quando você fala de causas internas, que é essa segunda onda, você não tem essa análise de comportamento técnico. Entendi, mas você vai chegar lá ainda. Muito rápido. Ô, Vini, não tem nenhuma matéria aqui no Mackenzie sobre TCC especificamente, né? Tem. Não, tem a Acho que eu vou Tem um grupo também, né? Você vai entrar? Acho que eu vou fazer. Já deu. Eu vi na minha grade. Eu tô lá. Eu fui tipo em 2 semanas. Eles vão, né? Eu vou fazer. Mas eu tô lá no grupo. Legal. Eu até ganhei o livro do Pedro. Ah, não, eu quero comprar. Eu quero comprar, porque eu tenho um negócio Vai passar pra ele na live. Mais falta. E aí não sou eu falando, eu Vinícius Chatão falando. São os autores da pesquisa falando.
Falta. Sim, mas eu vou mais gente, né? Vai, a cognição que Não, calma. uma galera diferente. Isolá-la de mil ácidos. Como alterá-la? Ah, eu tenho vontade. Agora, as pesquisas científicas. Pelo menos meu livro, que eu consegui compreender um pouco melhor. Eita, não. Era o Marcelo, né? O Marcelo foi embora. Pode ser, eu não faço não. Eu nunca li um livro inteiro de coisas. Nossa amiga, ela é poderosa, né? Será que Eu não sei quem vai ver, eu acho que você não vai ver esse livro? Ah, é o que tá subindo. Nossa, será que ela é Pessoal, retomando aqui, pessoal, atenção aqui. Até a segunda geração, ok? Certo? Muito bem. Aí fica a seguinte questão, né? Voltando até para o caso do livro, também para a matéria. Fica a seguinte questão. Beleza, a TCC então dá conta desses fenômenos. Ela consegue tanto alterar comportamentos internos, como também abarcar em seu conteúdo os conteúdos mais internos, emoções, afetos e tal. Mas esta disciplina não é TCC, então a gente não vai aprender sobre eventos privados. Não é isso. Tudo bem? O que acontece? Como eu disse para vocês no início dessa aula, desde os anos 40, o Skinner já estava ali martelando, falando que eventos privados precisam ser investigados e ele já tinha proposto um modelo de psicologia, pautado na análise do comportamento, que abarcava todos esses fenômenos, tanto os manifestos quanto os privados. Desde os anos 40, o Skinner já estava falando sobre isso. Nos anos 50, no livro Ciência e Comportamento Humano, tem acho que uns 2 ou 3 capítulos, se não me engano, para falar de eventos privados. Lá nos anos 70, sobre o behaviorismo, é praticamente um livro de eventos privados. Ele tem um capítulo inteiro para falar de self, um capítulo inteiro para falar sobre o eu, sobre identidade, etc. Mas, apesar de na análise do comportamento já estar, esse tema já ter sido falado, discutido, já fazer parte da abordagem enquanto modelo, na terapia a gente viu que não foi. Tudo bem? O que acontece? Lá nos anos 80, no final dos anos 80, início dos anos 90, tem a seguinte questão. Bom, se a análise do comportamento é uma abordagem da psicologia que dá conta de explicar os eventos privados, por que a terapia comportamental não segue isso? Tudo bem? Essa é a questão. Ali pelo final dos anos 80, para o início dos anos 90, nós temos na terapia um resgate dos princípios do behaviorismo radical. E começa assim, então, a pensar em modelos terapêuticos que abarquem, que incluam fenômenos no comportamento verbal e eventos privados. Ou seja, aqui, nos anos 90, nós estamos falando de uma galera que olha para a TCC e fala: os caras da TCC têm um mérito muito forte, a gente precisa reconhecer o fato de que eles estão valorizando coisas que antes não eram valorizadas. Eles estão resgatando coisas, estão ouvindo as pessoas, estão compreendendo suas emoções, estão ouvindo seus afetos, estão tentando entendê-las de uma forma total, coisa que antes nós não fazíamos. Só que, será que é possível o terapeuta comportamental dar conta de todos esses fenômenos complexos sem abandonar o behaviorismo radical? Será que dá para a gente falar de comportamento simbólico, de emoções, de afetos,
de ligações, de vínculos, de quadros depressivos, de quadros ansiógenos, de transtornos de personalidade, sem abrir mão dos pressupostos do behaviorismo radical. É uma galera que começa esse desafio, que começa a fazer essa junção. Tudo bem? E é a partir desse questionamento, dessas propostas, que surgem as terapias contextuais comportamentais. E também, curiosamente, tem a sigla TCC. Mas nós não vamos usar essa sigla para falar das contextuais comportamentais. Quais são as terapias comportamentais contextuais? São várias, as mais famosas são a ACT, a FA e a DBT. Essas são as mais famosas. Mas tem outras também. Sim? O ABA estaria onde? ABA não é uma terapia. É um médico. Também não é um médico. Não é um médico. Não. É uma aplicação. ABA também não é É o que é ABBA? É uma banda. Uma banda sueca. É de comer. Que voltou, inclusive, né? O que é o ABBA, pessoal? ABBA é o seguinte. ABBA é uma sigla, né? Significa Applied Behavior Analysis. É uma sigla para análise do comportamento aplicada. O que é a análise do comportamento aplicada? Qualquer aplicação prática pautada nos princípios da análise do comportamento. Um terapeuta de casal que é analista do comportamento está fazendo ABA. Um cara que é analista do comportamento e trabalha na RH está fazendo ABA. Um cara que é psicólogo do trânsito e analista do comportamento está fazendo ABA. Um terapeuta que trabalha com crianças autistas está fazendo ABA. O problema é que no Brasil, por algum motivo, sei lá, porque ABA se popularizou como um método de aplicação para crianças autistas. Tudo bem? Mas não é. ABA é qualquer aplicação prática pautada na análise do comportamento. Applied Behavior Analysis. Análise aplicada ao comportamento. Tudo bem? Ah, sim, verdade. No outro estágio que eu estava trabalhando, a menina foi contratada com uma teia e eu não sabia que existia. Que existia algo. Então, pelo menos assim, eu entendo que tem um. Bom, terceira onda. Quais são os autores da terceira onda? Mas assim, isso é um problema que eu estava falando. Eu levantei isso, né? Que existe uma bolha sobre acompanhante terapêutico, porque não tem uma regulamentação. Eu achei que eu tinha pego, por isso que eu não. Depois você fala pra, tipo, Nicolas, passa pra cá depois que eles não assinaram. Tá? Obrigada. Quer colocar aí a parada? Não. Ela não é análise do comportamento. Ela, teoricamente, não Então, porque eles aceitam pra fazer essa experiência. Exato, mas tipo, você concorda que é um Elas ficam problema? ali no. Não, é da situação, mas tipo, que as pessoas se colocam numa posição de tipo, eu sou só isso. E aí elas. Sim. Vê uma coisinha sobre, sabe? Tipo, Eu acho que isso é um problema em diversas facetas, assim, tipo, porque é uma profissão que você não precisa ser formado. Você pode trabalhar como fisioterapeuta sem precisar ser estágio. matemática ou é o curso. Entendeu? É isso, só precisa ter um curso. Então não tem uma regulamentação como fisioterapeuta Então, não a ser terceira formado. geração, Mas eu acho que deveria ser formado para trabalhar. Só que tipo, se as pessoas precisam de dinheiro, eles precarizam. Nesse Porque eles sentido, o pagam caso pouquíssimo, clínico que a gente muito mais do discutiu que uma hoje pessoa e a formada. forma como a gente foi conduzindo é E mais o autismo é um próxima mercado muito da rentável. terceira geração. Então, existe uma Por bolha quê? rolando aí, Por sabe? exemplo, o fato da paciente poder levar uma música para expressar o que ela está sentindo é algo que alguém da terceira geração acolheria, mas alguém da primeira não acolheria. Por que não? Porque acolher significa que ela não está falando, você está reforçando o movimento de não falar. Tudo bem? Isso na primeira geração. Sim. Na terceira geração, a gente pensa de uma outra forma. Se ela está emitindo esse comportamento, é porque tem uma importância simbólica para ela. Por exemplo,
Você entendeu por quê? Então, assim, Eles simplesmente pensaram em mudar. Antes compreender os motivos e as funções e depois pensar nas intervenções. Tem um curso. Então, eu vou colocar uma coisa que assim, é muito Eventos sério. privados ganham A gente muita trabalha com um força. negócio muito A sério. arte, Tipo, por eu quero exemplo, muito. é uma estratégia terapêutica Eu acho que que vai falar muito sobre sobre as questões das esquivas experienciais. O que é uma esquiva experiencial? A gente vai ver depois. São formas que a pessoa desenvolve ao longo da vida para evitar entrar em contato com emoções desagradáveis, com afetos que não são muito interessantes. A arte vai se constituir enquanto uma abordagem para se preocupar com esse ponto. A DBT, ela se constitui principalmente a partir de análises e intervenções com pacientes borderline e entende que boa parte do sofrimento decorre da desregulação emocional, da dificuldade da pessoa em elaborar estratégias para lidar com suas próprias emoções. Tudo bem? A FAP, ela se constitui a partir da relação terapêutica. Tudo que vocês estudarem em psicanálise de transferência e contra-transferência está aqui. Tudo bem? Inclusive, às vezes eles usam esses nomes também. Transferência e contra-transferência. Tudo bem? Vejam, estamos falando de práticas de terapia comportamental que vai tentar dar conta de fenômenos mais complexos, de fenômenos mais emocionais. Sim? Terapia por contingências de esforçamento. É do Milhard. Tem Instituto de Terapias por Contingências de Esforçamento. O Hélio Milhard é ótimo. Ele não falou. Não, porque Ele falou agora. o contexto brasileiro não serve. Acabou de falar, Guilherme. Você pegou? Qual que é? DBT? DBT? Ah, não chegou na lista de... Ah, tá. Não, pro rapidinho. Você só pode repetir, por favor? Que você falou a FAP, relação terapêutica, DBT, regulação emocional e ACT. Esquivas experienciais. Obrigada. Da pessoa de entrar em contato com emoções desagradáveis. Obrigada. Esquivas experienciais, né? Pessoal, tudo certo até aqui? Tranquilo. Ah, Esse peraí. caso clínico que a gente analisou, a gente vai utilizar na aula da semana que vem de novo. É que tá muito feio, minha letra só pra não perder. Bom, essa terceira onda Vou escrever melhor faz pra o você ver. resgate dos princípios do behaviorismo radical. Que princípios são esses? Tudo bem? E como é que esses princípios podem ser pensados na prática clínica? Oi? Antes de vocês saírem, deixa eu só mostrar uma É relação terapêutica, regulação emocional, DBT, ACT, esquivas se experienciais. comunicar como antigamente se fazia. É esquivas experienciais. Desde a primeira. Desde a primeira, assim, exemplo de práticas validadas empiricamente. A terceira onda, a ACT, a FAP, a DBT, tem um monte de Ai, sites preciso fazer xixi. Não, mas é porque na segunda... Ai, será que dá tempo? Ah, um dos princípios básicos. Sim. É, né? Eu vou mostrar um vídeo agora? Acho que enquanto ele coloca o vídeo. Pessoal, só para mostrar para vocês aqui, semana que vem, nós vamos falar sobre behaviorismo radical. Esse é o texto. Tudo bem? Esse é o texto para vocês verem na semana que vem. O João Marçal está nesse livro, o título é Behaviorismo Radical e Prática Clínica. Se vocês precisarem do texto, me avisem, alguém vem aqui agora e compartilha agora, e essa pessoa compartilha com os demais. Tudo bem? Cadê aqui? Pessoal, vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Ô, Ari, você pega ou eu pego? Se tiverem alguma pergunta ou dúvida, podem conversar comigo. Até a semana que vem. Um abraço.
Illuminati, quebrar a cama, essas coisas. Falei, ela devia ter vindo essa música.